minha dúvida é sobre casamento. Eu cresci sabendo que casamento era importante, mas eu não sabia da importância dele no meio religioso. Para mim era somente no civil. E acabei não dando essa tal importância para o religioso, casei no civil e hoje me despertou uma vontade de casar no religioso. Eu queria saber se é errado ter casado somente no civil ou se eu poderia seguir minha vida assim, só de ter assinado o papel. Ótima pergunta. Vamos falar de casamentos bíblicos. Quem celebrou o primeiro casamento da humanidade foi o próprio Criador. Deus celebrou o casamento de Adão e Eva. E ao celebrar o casamento de Adão e Eva, Deus os abençoou, inclusive dizendo: multiplicai-vos, enchei a terra, sede fecundos, prósperos. Ou seja, é aquilo que a gente chamaria de casamento religioso. Ao longo dos milênios, não existia casamento civil. Os casamentos em centenas de culturas e lugares diferentes, em épocas diferentes, eles eram muito mais cerimônias religiosas do que civis. Por exemplo, várias tribos indígenas foram observadas ao longo dos séculos e até hoje há tribos indígenas sendo observadas e documentadas, ou os seus costumes documentados. Vou dar só um exemplo. Uma determinada tribo onde o casamento acontece com ritos bastante diferentes daqueles com os quais nós estamos acostumados. Primeiro, o noivo precisa provar que tem força. Aí ele coloca um toro de madeira no ombro e corre com aquele toro de madeira alguns quilômetros para provar que consegue correr com aquele peso e não desmaia e não sucumbe, porque tem força. Se ele passa naquele teste, é um dos testes, e a depender da tribo, os testes vão mudando, aí acontece a cerimônia de casamento. Que pode ser, por exemplo, cortando um pouquinho o punho do noivo, o punho da noiva e unindo o sangue dos dois. Percebam que, ao longo dos milênios, em lugares diferentes, culturas diferentes, o casamento sempre teve uma conotação mais religiosa do que civil. O casamento civil no Brasil foi criado em 1889 com a proclamação da República. Antes, o Brasil só casava através da Igreja Católica. Até a certidão de nascimento era emitida pela Igreja Católica. Eu me lembro quando o meu pai precisou do inteiro teor da sua certidão de nascimento, nós buscamos na Igreja Católica da cidade onde ele nasceu. Ele tem lá até hoje o livro com o registro de nascimento do meu pai. Então, durante séculos foi assim em dezenas de países do mundo. E em 1889, com a instituição do casamento civil, a República Brasileira, por exemplo, assim como outros tantos países, estabeleceram como lei o casamento civil. Apesar do que Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República do Brasil, estabeleceu a lei do concubinato. Eu não sei se o nome é exatamente esse, mas é uma lei que diz que se a pessoa vive debaixo do mesmo teto, como marido e mulher, durante 5 anos, tem direito a marido e mulher conforme a lei do casamento. Ou seja, os direitos são iguais, conquanto seja provado que conviveram durante pelo menos 5 anos no mesmo ambiente. Casar-se apenas no civil não tem problema nenhum, mas é claro que é importante receber a bênção de Deus. Por exemplo, a pessoa pode casar-se no civil e depois receber a bênção de um sacerdote, alguém que esteja abençoando em nome de Deus ou em nome da Trindade Santíssima. Isso é importantíssimo para as pessoas que têm fé e têm um temor de Deus no coração. Para as pessoas que são cristãs e membros de igrejas locais, o que se recomenda é que elas façam o casamento religioso com efeito civil. No estado da Bahia, por exemplo, isso é possível. O próprio pastor celebra
o casamento religioso com efeito civil. Quer dizer, os dois casamentos acontecem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, na mesma hora. Já no estado de São Paulo, isso não é permitido. Primeiro a pessoa casa-se no cartório, no civil, para depois fazer a cerimônia religiosa em outro lugar.